Olá, eu sou o Diego. Eu sou o Paulo e nós somos O Poderoso Cast. Hoje no Vivendo com o Propósito, nós iremos conversar com a pastora Simira, que é a nossa pastora na Igreja Mananciais das Águas. Aqui a gente vai conversar um pouco como foi a dificuldade dela de abrir uma igreja e qual que é a caminhada dela como cristã até hoje. Pastora, seja bem-vinda. Quero agradecer pelo convite que a pastora aceitou, veio. E é um prazer nosso ter a pastora como a primeira pessoa a ser entrevistada no nosso programa. Eu que agradeço, né? Paulo, Diego, porque é uma grande oportunidade para a minha vida, né? Dar um testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida, né? Ele ainda não parou, ainda tem muita coisa para acontecer. Glória a Deus. Pastora, a gente sabe que a igreja começou com a senhora em uma chácara. A gente queria que a senhora contasse como que foi essa luta e essa história até chegar até o dia de hoje. Bom, primeiro Deus fala com a gente, né? Para depois, né, as coisas acontecerem. Então ele vinha falando comigo que eu ia cuidar de um povo, né? Esse povo era grande e eu pensava que era junto com o pastor que eu tinha sido, né, consagrada, mas o próprio pastor, né, sendo um profeta, ele falava para mim: não, pastor, você vai cuidar de um povo. Eu falei: tá bom, então eu vou cuidar de um povo. Quando será? Não sei. Um dia do nada ele chegou para mim falando: pastora, nós vamos ungir você como pastora e vamos ungir o seu esposo também. Eu falei: o quê? Então vamos, né? É o chamado do Senhor, o Senhor já havia falado mesmo, né? Pode falar, gente. E essa espera, pastora, até tudo isso acontecer, de quando a pastora recebeu essa revelação até acontecer, foi longo esse tempo? Como que foi essa espera? Olha, desde que eu cheguei na casa de Deus, eu digo casa de Deus porque eu comecei numa chácara também, na casa da minha pastora, fui convidada lá, né? E comecei lá. Que eu tinha esse chamado de colocar a mão no arado, não olhar para trás. A gente demorou aí uns 10 anos. Né? Eu falo gente porque até eu realmente colocar a mão no arado e dizer: realmente é o chamado de Deus, é para mim, porque é muito obstáculo. É muito. É pessoas que você coloca diante de você, é situações, família, tudo, não é fácil. E alguma vez a pastora já pensou em desistir, em parar, falar: não, isso não é para mim? Sim. O ano passado eu tive, assim, um momento difícil mesmo. Eu acho que pesou bastante. Aí eu cheguei a pensar assim, mas guardei para mim. Eu cheguei a contar até para o meu filho, o Maico, para a Vanessa, que eu não estava aguentando. E que eu tinha medo de mim, qualquer momento subir no altar e dizer: hoje é o último dia de culto. Mas um dia, né, o Senhor falou muito forte comigo que meu chamado não era um chamado só de agradecimento, que meu chamado era muito mais além. Ele tinha imposto para mim, né, esse ministério. Não foi eu que decidi fazer porque eu sou muito grata, porque eu achava que era isso. E aí, no último culto do ano, o Senhor falou sobre o chamado de Paulo. E aquilo me impactou. E eu entendi que não importa a situação que eu estou vivendo, eu tenho que fazer a obra de Deus. E assim, a gente vê lá na igreja, muitas vidas dependem da senhora, né? Porque se para onde vão essas vidas, o que vão fazer, se iriam continuar. Então, Diego, eu me preocupo tanto com as ovelhas, eu me preocupo tanto como deixar vocês um dia, porque um dia eu vou partir, não tem como. Sim. Né? E eu me preocupo tanto em deixar não só um legado, mas deixar um lugar para vocês ficar, entendeu? Sim. E aí eu me vi, tipo assim, largando tudo. E para onde eu ia? Né? Como os discípulos disse para Jesus: para onde eu irei? Né? Só o Senhor tem vida eterna, só o Senhor tem uma vida aqui para mim. E eu não tinha para onde ir, né? Eu não podia largar. Não, imagina, seria bem complicado para a gente também que está na igreja. A senhora falou um pouco aí sobre a família, que a senhora desabafou, esse momento aí de dificuldade. Como que foi a família nessa caminhada com Cristo? Antes de ser pastora, eu acho que eu vivi mais batalha espiritual do que outra coisa. Eu vivia brigando com o inimigo por causa da minha família, né? Eu decidi lutar por eles, né? Pelo meu esposo, pelos meus filhos. E até hoje eu falo que eu só aceito perder para Deus, para mais ninguém. Sim. Entendeu? Dependendo da situação, ainda vou ser como Jacó. Vou lutar. Vai agarrar o anjo, Entendeu? não vai soltar. Vou orar como Ezequias, o rei Ezequias. Então, ainda vou clamar até o último momento, né? Então, não foi fácil, não.
Eu tenho um filho, né, que graças a Deus hoje ele está bem, né, um pouco estressadinho, mas ele está bem. E ele me deu muito trabalho, né, ele se envolveu com coisas ruins. E aí a luta era muito grande, porque você está buscando a Deus. Então, quem não entende as coisas espirituais, elas olham pra gente, ela olha no natural. Então, tudo que eu fazia, principalmente o meu filho, ele achava que eu fazia, você leva comida pro pastor, você faz torta lá para levar para eles. E para mim, não. Só que eu fazia para todos. Eu fazia uma torta para a igreja e uma torta para casa. E ele achava que não. Então, ele se colocava, assim, em obstáculo muito grande na minha vida para continuar, né? Os outros já era mais compreensível. Até o meu esposo, que não era ainda convertido na época, ele também não se opunha, mas ele também não se envolvia. E depois que eu me tornei pastora, e ele também não quis exercer. Ele deixou claro para mim, o chamado é seu, não é meu, mas eu te apoio em tudo que você precisar. E geralmente a afronta vem do que está próximo da gente, né? É o que Sim. dói mais, porque se é uma pessoa longe, você releva, você deixa. Sim. E para você ver que bacana, ela batalhou pela família dela. Hoje, graças a isso, estão todos no caminho do Senhor. Sim, é verdade. Eu vejo que tem um versículo que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios, 2:9, que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no seu coração ainda que Deus tem preparado para você. Quando na minha vida que eu poderia imaginar que eu ia viver tudo isso? Viver uma nova história, sabe? Com Deus, conhecer a palavra, sabe? Ter um diálogo com o Senhor. Eu ouço Ele falar comigo, né? Isso é demais, entendeu? E de tudo isso, um dia ele falou assim para mim, quando você passou a sonhar meus sonhos, eu também realizei os seus. E isso gravei na minha mente. Eu falei, eu vou levar para sempre essa palavra que o Senhor falou para mim. Que ele falou assim, quando você passou a sonhar os meus sonhos, eu também realizei os teus. Porque no momento de agradecimento a Deus, ele disse que eu sonhei os sonhos dele também. Por isso que ele realizou os meus. E aí ele me abençoou, né? No lado financeiro também. Pastor, e como é chegar onde a senhora chegou e olhar para trás e ver que tudo que a senhora nem, como a senhora disse, a senhora nem chegou a sonhar com isso e hoje a senhora está vivendo as promessas de Deus? Olha, para mim eu vejo assim, sempre Deus em tudo, porque se não fosse Ele eu não chegaria onde eu cheguei, nem como pastora, nem como mãe, nem como esposa, nem como mulher, sabe? Aprender a se valorizar, aprender a valorizar a sua família, né? Aquilo que Deus, né, sonha pra gente. Sabe o que Deus sonha pra gente? Que a gente viva bem com a nossa família, que a gente, né, alcance outras vidas para Ele, mas que a gente principalmente cuide do primeiro ministério que é a nossa família. Então, ele fica muito feliz com isso, né? E eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo na minha vida, entendeu? Porque eu só devo, né, a Ele, mais ninguém. Minha família é bênção na minha vida, me dá um suporte quando eu preciso, mas o maior suporte que eu tenho é o Senhor. Quando a gente honra Ele, Ele nos honra, né? E, pastora, como que surgiu o nome Mananciais das Águas? O Senhor, um dia no sonho, Ele disse que Ele acrescentaria, né, o azeite da viúva na vida do meu esposo. E aí você já conhece um pouquinho dessa história. E eu fui e entreguei para Ele. Aí Ele falou assim, demorou, tenho nada mesmo. Aí eu falei, nossa, meu Deus, né? Aí um dia eu sonhei de novo que eu estava morando num condomínio, numa chácara. Eu vi o portão, vi a linha do trem, vi tudo. E eu cheguei e falei para ele, nós vamos ter uma casa numa chácara. Eu pensava que eu ia ter uma casa na chácara só para passear, não para ficar lá. Aí um dia tô eu lá passeando, lá né, dando uma olhada lá nas vizinhanças lá e conversando com o tio do meu genro. E eu falei assim, um dia eu vou comprar uma chácara aqui. Ele falou assim, verdade? Eu falei assim, vou. Ele estava garoando, ele falou assim, vamos lá ver então uma chácara. Tem duas do lado, uma da outra para vender. E descemos de carro porque estava chovendo. Aí quando eu cheguei na frente de uma, ele falou assim, essa daqui a casa já está pronta, tal. E essa daqui, só tem uma edícula no fundo e não vai dar certo para você não. E eu cheguei no portão assim e meu coração começou a gritar dentro assim. Eu comecei a chorar e falando, é essa, é essa, é essa. E eu falei assim, nem eu entendi o porquê.
Aí tudo bem. Cheguei pro meu esposo, tudo concordou. Ele concordou, acordei ele, cheguei em casa, ele estava dormindo, acordei ele, falei, ó, é o seguinte, eu encontrei uma chácara, é assim e tal. Ele falou assim, ok, o que você fizer tá certo. Aí eu não conseguia dormir. Eu tava com ritmia, eu tava com batedeira, eu tava com tudo que você puder imaginar. A minha mão tremia muito e eu não conseguia dormir. Aí eu levantei e falei assim, vou ler a Bíblia, porque eu não sei, o Senhor quer falar comigo. Eu sabia que Ele queria falar comigo. E eu entrei no banheiro, porque eu li a Bíblia mais no banheiro que outra coisa. Aí eu sentei ali quietinha, que daí ninguém me atrapalha, se eu ia passar, alguém perguntava. Então eu entrei, sentei ali e peguei a Bíblia e falei assim, então fala comigo, Senhor, o que o Senhor quer? E ele falou perfeitamente no meu ouvido. E ele não falou igreja, ele falou assim, mananciais das águas será o nome da tua chácara. Aí ele falou, não conte para ninguém. Eu mandei fazer a placa, né, de madeira, não contei para ninguém. No dia que nós mudamos, peguei a placa, no dia que nós mudamos, eu falei assim, agora eu vou tirar para vocês verem. Mananciais das águas. E eu pensando que era só o nome da chácara. E passou, acho que um ano e meio por aí, Deus começou a me direcionar para outras formas. Mas eu entendi que aquele lá era o nome da igreja. Ele me deu o versículo, tudo para mim, explicou tudo para mim, como que seria o povo, como que eles iam chegar. E eu vi várias pessoas de tudo quanto é jeito. E é o que tem hoje lá na igreja, né? Tem tudo quanto é jeito. Glória a Deus. Quanto tempo durou a igreja na chácara da senhora? Eu acho que foi mais ou menos um ano. Porque a gente começou assim, foi assim, né? Deixa eu explicar para vocês, né? Vai perguntar depois, mas um dia do nada, eu estava visitando a casa de uma amiga e junto com uma pessoa que eu tinha ganhado para Jesus. E eu tinha já pedido carta para o pastor que eu congregava. E nós fomos na casa dessa irmã dela. E chegamos lá, ela falou assim, olha, vamos chamar umas irmãs para estar orando aqui. Aí eu falei, pode chamar. Aí eu fiquei assim, nossa, mas eu não, né, sempre fui de usar roupa de alça e tal. Eu falei, nossa, as irmãs usam tudo, saia lá no pé, blusa até aqui. Elas vão me julgar, né? Mas elas chegaram já sapateando o pé, entregando para mim que Deus tinha uma obra na minha vida. E aí eu falei, mas ele vai usar eu desse jeitinho aqui, mas eu queria colocar um obstáculo para elas não me nada, né? E elas não viram nada disso, não. Elas olharam e falaram assim, porque acende o Senhor e tal, e foi entregando para mim. E eu falei assim, amém, amém. Aí veio uma outra irmãzinha e falou assim, irmã Zenira, pastora Zenira, falou, pastora Zenira, Deus está me falando que tem que começar uma campanha da restituição lá na tua casa, lá na tua chácara. Eu falei, amém. Mas depois eu perguntei, mas quem vai conduzir isso? Ela falou, nós vamos conduzir. Acho que não chegou nem no quinto dia, alguém passou mal lá, o marido da irmã lá teve um problema de saúde, ficou internado, não deu mais para continuar, e quem teve que dar continuidade foi eu. E aí eu comecei a fazer os cultos, acho que era de terça-feira à tarde. Eu fazia igual elas, cantava harpa, mesmo sem ter ritmo, sem elas. E um dia chegou um irmão lá, e ele, como elas não estavam lá, eu dei graças a Deus, falei assim, hoje não vai vir ninguém, e eu não vou nem dar continuidade nisso não. E aí elas chegou esse casal, e você não dá moral para eles. Você olhando assim, você não vai dar moral para essa pessoa. E ele falou assim, ô, pastor Cisneiro, dá uma palavra. Eu falei assim, mas agora eu vou dar uma palavra para vocês? Eu falei, olha, tem pãozinho aqui, vou comer pãozinho, hoje não tem ninguém. Vamos comer o pãozinho, né? Ele comeu tudo, daí ele olhou para mim de novo. Mas, pastora, dá uma palavra. Eu falei, ai meu Deus, se eu não der uma palavra, ele não vai embora. Deixa eu dar uma palavra. Dei uma palavra, não lembro qual. E aí, na hora de ir embora, ele falou assim, ô, pastor Cisneiro, você um dia vai para a cidade? Ele falou assim, bom, Deus tem falado comigo, né, que nós vamos para a cidade, que vai vir alguém e que vai nos dar um lugar lá na cidade. Daí ele falou assim, e qual o nome será da igreja? Eu falei assim, não sei, vou pensar ainda. Ele falou assim para mim, por que não Mananciais das Águas? É o nome da igreja. Ou você está pensando que é o nome da chácara? Eu falei assim, é o nome da igreja. Eu falei assim, verdade, é o nome da igreja, porque o Senhor me deu naquele dia. Eu fui orar a Deus e Deus testificou. E dentro daquele tempo ali, de culto,
Um dia chegou outro irmão e falou assim, ó, pastora, vamos fazer de sábado também? Eu falei assim, vamos pensar. Vamos orar, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu sabia disso. Se eu abrisse, era, né, tipo assim, para uns seria fria, mas eu sabia que eu ia ter que ter um compromisso, né? E aí eu falei assim, bom, senhor, eu vou ter que ter um compromisso com o senhor. Se eu abrir, não posso fechar sem a sua permissão. Então eu tenho que ter certeza. E aí Deus falou, abra, faça uma ação de graça. Aí nesse meio tempo apareceu o empresário oferecendo, né, o salão dele por 1 ano. O senhor já tinha falado para mim. E viria um empresário que oferecia um salão. Durante 1 ano eu não pagaria nada. Que era para eu aceitar. Esse empresário chegou e ofereceu. Eu falei para ele, se não for para 1 ano, nem quero. Aí ele falou assim, ok, não era para 1 ano, mas a esposa dele falou assim, era para 1 ano sim. Deus falou para você para 1 ano. Você que diminuiu a data. No tempo aí, né? E aí ele deu por 1 ano mesmo. Então a gente ficou 1 ano lá. Nesse ano a gente acertou todas as papeladas. Deus levantou as pessoas. Para vocês terem ideia, quando Deus está no negócio, Ele levanta, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, sim. Porque Ele enviou o som, Ele enviou as cadeiras. Tinha pessoas que nunca estavam lá, nunca esteve lá. Ele chegou já com as cadeiras na caminhonete dele. Ele chegou, sabe, a pessoa chegou com som, com uma caixa de som, um microfone, sabe? A gente ganhou até, como é que chama aquele lá de CD lá, que põe CD lá? Esqueci o nome. DVD. Né? A gente ganhou o rádio, ganhou o DVD, a gente ganhou tudo. Deus proveu tudo. Né? Deus proveu tudo, até o dízimo. O senhor falou que era para recolher o dízimo, eu falei que não ia recolher não, quer dizer, iam pensar que eu estava cobrando. O senhor falou assim, que ele ia trazer alguém. Eu falei assim, então que ele coloca na minha mão, se for do Senhor. E a pessoa veio e entregou mesmo. O Senhor levantou as pessoas para ir até lá no escritório Alvarez e preparar tudo com o escritório para abrir a igreja. Tudo, tudo. Eu não movi uma palha. A pessoa foi até atrás do INSS para eu pagar o INSS, para eu não ficar sem aposentadoria. E daqui a 1 mês eu vou aposentar. Amém. Entendeu? Glória a Deus. Deus preparou tudo. Tudo. Quando é de Deus, né? Sim. E eu achei interessante essa parte que a pastora falou, que chegou o casal lá e a pastora ofereceu comida. Eles estavam com sede, com fome da palavra de Deus. Sim, eu Não ofereci. foram Tinha um embora. banquete de comida lá. Minha filha tinha padaria, ela levava todas as coisas lá, bolo, elas, né, rosca e tudo mais, para dar para o pessoal, que ela não vendia naquele dia, ela não vendia no outro Sim. dia. E aí eu ofereci, era só o casal, e eles eram assim, aos olhos humanos, necessitados, muito necessitados de um alimento ali, Sim. né, para comer, né? E aí o que aconteceu? Ele queria a palavra de Deus. Queria alimentar. Aí não teve jeito. E quando foi na outra semana, eu dobrei meu joelho e falei assim, vou orar, né, Senhor? Mas ainda, tipo assim, duvidando, não vai vir ninguém. E veio gente que nunca foi com aquelas pessoas. Foi as que me ajudaram a abrir a igreja. Foi pessoas que eu nunca cheguei a anunciar. Eu não fazia live ainda, eu não tinha, né, isso em mãos. Né? Na internet pegava direito no celular. Né? E Deus trouxe. Deus trouxe. E como foi, pastora, abrir a porta da sua casa para pessoas que a pastora nem conhecia, para... Porque assim, eu penso na minha cabeça, cara, Deus me deu, eu vou abrir para os outros, Sim. A gente tem que estar muito desapegado do bem material para poder fazer isso. E como que foi, pastora? Com você, com a família aceitou bem, é isso? A mais difícil era a Vanessa, né? Porque a Vanessa, ela cuidava tão bem da casa que ela não queria que nem os irmãos pisassem no chão, imagina. Ela sofreu. E eu acho que Deus, tenho certeza, Deus conhece nosso coração, né? Ele conhece o coração das pessoas que estão em volta, né? E aí o Senhor, né? Uma das pessoas que aparecia muito lá eram os ciganos, né? E os ciganos chegavam assim, 16 de uma vez, assim, para pedir oração para mim. E eu deixava eles entrar no banheiro e eu contava meu testemunho, né? De como Deus, né? Porque eles ficavam deslumbrados lá, né? Com a minha chácara. E eu falava assim, tudo isso daqui foi o Senhor que me deu. E eu deixava todo mundo ver minha casa. Eu deixava eles usar os banheiros, entrar dentro de casa. Com o tempo que eu, né? Fui assim... diminuindo um pouquinho ali, porque aí a gente começou a encontrar pessoas, né, andando no meio da casa, e aí ficava mais difícil. E aí nós ficamos com medo também, pega uma faca, o que vai acontecer, né? Mas no início a gente não se preocupou com nada disso. E como minha filha já era casada, então nenhum deles, sabe, não se opuseram nem um momento.
entendeu? Então eu recebia na sala, a melhor sala que eu tinha, eu recebia todos para orar. Seja cigano, seja gente de posse, mais ou menos. Sim. Todo mundo sentava no meu sofá, todo mundo. E assim mostra que a pastora abriu a casa e mostra pra gente que não era sua casa, era a casa de Deus, era para Deus, Eu para pensava honrar o assim, nome dele. quando a minha filha, né, até comentou comigo, mãe, mas você fica sozinha aqui, e se vier alguém aqui, né, fazer mal para você. Eu chorei tanto naquele dia, mas chorei, 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 e eu falava assim, chorando, que aquela casa não era minha, era do Senhor, e se não fosse para mim fazer a vontade dele, porque aquilo queimava dentro de mim. Queimava mesmo, gente. Não é brincadeira, não. Aquilo queimava. Era um amor pela obra de Deus. Um amor, sabe, por aquilo que Deus tinha me chamado. Que eu falava assim, não, se não for para fazer a vontade dele, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora, porque hoje eu entendo que o propósito de Deus é a igreja. E aí eles entenderam e, né? Ele dividiu tudo e tá tudo certo. Pastor, nessa caminhada na vida cristã, deixando um pouco de lado o pastoral, como que a pastora pode falar um pouco para a gente da busca pelo Espírito Santo? Como que é a busca da senhora com Deus? Vida de oração, essa vida de viver esse propósito do Senhor. Desde quando eu cheguei na igreja, né, que eu me converti, eu já fui criada ali no meio da oração, né? Eu falo que eu estava no meio já, né, da guerra ali, né? Aprendi a guerrear, a buscar mais de Deus, a entender que as minhas forças espirituais têm que vir de Deus. E para mim lutar com as forças espirituais tem que ser, né, ali receber do Espírito Santo, a instrução dele, direcionamento dele. E não basta só a gente conhecer a teologia, conhecer a Bíblia. Nossa, até o diabo conhece. Com certeza, né? Mais que a gente. Mas a gente tem que viver ela, né? Sim. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo muito antes mesmo de ser pastor e tudo mais. Eu comecei a buscar o Espírito Santo porque eu não entendi, porque um dia a pastora veio, sabe, orar por mim e ela colocou a mão em mim e eu caí como uma pluma. Parecia que eu estava numa nuvem, uma pluma assim, sabe, uma pluma, uma pena, tá? Sim. Uma pena cheia daquelas bem fofinha e fazia assim comigo e ao mesmo tempo parecia uma nuvem e colocou eu no chão tão delicadamente. E aí eu queria saber mais, por que aquilo lá? Aí eu fui falar com a pastora, eu falei, pastora Margot, por que eu caí daquele jeito? Porque eu já caí de outras formas e não foi da mesma forma, foi diferente. Aí ela falou que eu fui visitada pelo Espírito Santo. Eu falei, mas quem é esse cara? Eu preciso conhecer. Verdade, eu pensei, mas foi alguém aqui dentro, né? Quem é esse cara que eles estão falando aí? E aí eu comecei a pedir para o pastor, me dá um livro que fala mais do Espírito Santo. Pedia para um, pedia para o outro, ninguém fazia nada. Aí um dia no meu quarto, eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, ninguém quer falar nada sobre, né, a visita do Espírito Santo. Eu quero saber, onde que está? Está na Bíblia? Onde que está? Como ele é? E aí o Senhor mandou eu abrir em Atos. Aí eu abri em Atos e descobri que era o Espírito Santo. E quando eu descobri, nunca mais deixei ele. Nessa caminhada teve algum momento que a senhora pode falar assim, ó, aqui foi o ápice da busca. A senhora viveu a maior, vamos dizer assim, aventura com o Espírito Santo? Olha, eu vivi muitas aventuras com o Espírito Santo. Já até caminhei com ele, já fiz muitas coisas, né? E faço. Mas, assim, ainda não cheguei. Acho que eu preciso mais. Glória a Deus. Eu tenho muita sede, mais. Hoje mesmo eu estava pensando, eu falei, não basta isso, eu preciso de viver mais, entendeu? Eu quero mais. A gente nunca vai chegar no topo. Sim. Né? A gente, como pessoas, como ser humano, a gente tem sempre que aprender a estar buscando mais, nunca se contentar com aquilo. Hoje eu cheguei no meu auge. Não, a gente nunca vai dar no auge. Não. Tem que estar sempre aprendendo mais, buscando mais. E a pastora tem alguma rotina de um devocional todo dia, alguma coisa que a pastora faz? Eu acordo, eu não saio de casa sem orar. Teria Eu algo... não gosto de sair sem orar. Sem falar com meu Deus primeiro, tá? Mas às vezes acontece de ter uma emergência e você sair. Mas eu vou falar pra você, eu acordo já conversando com ele. Seja na cama, ou de joelho, ou em pé, no louvor. Ou então ele me acorda com o louvor. E aí eu já coloco o louvor e vou
escovar meus dentes, já vou falando com o Senhor. Uma coisa eu falo para você, é muito importante você separar um horário para falar com o Senhor. É fundamental. Eu acho que de manhã, né, ou antes do amanhecer, você buscar Ele é melhor, porque depois que você acordou, parece que já tem um turbilhão de coisa para resolver. Mas eu vou falar uma coisa para você, a sua comunhão com o Espírito Santo tem que ser diária, tem que ser todo momento. Todo momento. Eu venho falando com Ele, eu converso com Ele dentro do carro, eu converso com Ele na hora que eu estou tomando banho, eu converso com Ele na hora que eu estou comendo, eu converso com Ele. A pastora tocou numa parte legal aí, que a senhora está sempre conversando com ele. Eu, quando eu comecei a vir para a igreja, eu tinha algumas coisas, eram alguns paradigmas meus, sabe? Eu só conseguia falar com Deus se eu estivesse ajoelhado. Se eu não ajoelhasse, Deus não ia me ouvir. Então, se eu estivesse no banho, hoje já não. Hoje, às vezes, você está muito cansado. Você deita a hora, às vezes conversa no banho, às vezes no serviço. Então, eu acredito assim, Diego. Até preguei, né, quinta sobre o Jabes, lá, o Jabes, como queira. Ele fez uma oração tão específica, né? Então, nós temos nossas petições do dia a dia. Não tem como dizer assim, eu vou falar com Deus, não vou falar nada, só vou glorificar o nome dele. Tem dia que eu tento. Mas a gente sempre tem um pedido para fazer, não é? Sim, sim. Mas eu acredito assim, você separe um momento para colocar suas petições lá diante de Deus, né? Mas a sua comunhão com o Espírito Santo tem que ser diária. Seu bate-papo com ele, você está entendendo? Tem que estar, né? E não tem essa de religiosidade. Eu conheço pessoa que falava assim que ela acordava de madrugada, fazia a oração dela e ela se arrumava, se vestia para estar bem vestida. Eu falei, o Senhor não tem mais essa com a gente. Aliás, não tinha antes, né? Porque ele falava com Adão e Eva, né? Eles eram nus, Sim. né? E como agora que o véu que separava não separa mais, né? Rasgou. Nós não temos aonde falar assim, tem que ser específico aqui. Não tem. Entendeu? O que Deus hoje faz questão é que a gente reúna junto, assim, como corpo de Cristo, você está entendendo? Sim. Um ajudando o outro, né? Mas isso não significa que você tem que ter, né, aquela coisa, aquela religiosidade, né? Deus não gosta de religiosidade, Ele gosta que você seja espontâneo, seja você mesmo, você está entendendo? Então, quando você está triste, está angustiado, você vai esperar primeiro se trocar, escovar o dente para depois falar com o Senhor? Você poderia falar com ele naquele momento. Ele não vai olhar para vocês como você está. Ele vai olhar o teu coração. Sim. Às vezes Vai pode ser para escutar o coração. o último momento seu. Sim. Aí você vê que eles ficam prontos. Botar um terno. E aí vai ser aquele momento assim maravilhoso, né? Que você tá ali falando com Deus. Porque eu tô falando com ele, a gente ri junto. Eu dou risada e falo, ai, Senhor, só o Senhor mesmo, hein? Para fazer isso, né? Sim. E se eu não tivesse falado com ele naquele momento? Verdade. A gente conversa com os adolescentes, quando a gente vai dar aula, a gente fala que eles têm que tratar o Espírito Santo como um amigo, Sim. que ele está ali presente, eles têm que conversar, Verdade. eles têm que buscar, porque às vezes eles colocam como inacessável, eles não conseguem acessar o Espírito Santo. Mas eu falo para eles, o Espírito Santo é o nosso amigo, a gente está conversando aqui, ele está sempre. Eu tinha muito disso aí também. Até eu ouvi a pastora falar uma vez que a pastora conversava, pedia até prepara uma vaga para mim. Né? Aí eu comecei a treinar isso aí. Senhor, prepara uma vaga para mim. Não é que as coisas acontecem, né? Acontece. Nos mínimos detalhes. Acontece. A gente acha que é só orar para abrir uma empresa, né? Mas não. É tudo. Por isso, a sua comunhão com o Senhor, naquele momento ali, Ele tem prazer de fazer isso, sabe? Né? É incrível. Você vai viver experiências lindas, marcantes com o Senhor. E não vai nem ter tempo de ficar assim, falando, essa foi a melhor, essa mais ou menos. Você vai viver coisas grandes com o Espírito Santo quando você busca Ele. É uma coisa eu falo para vocês. É maravilhoso. Eu converso com Ele todo o tempo. Eu falo com Ele sobre a morte, eu falo com Ele sobre a vida. Eu falo com Ele, sabe, sobre o dia a dia, até sobre o alimento. Às vezes eu vou comer, eu falo, nossa, Senhor, eu vou comer o resto do ontem de novo, hein? Abençoa aí, Senhor. Né? Teve uma pregação da pastora uma vez que a pastora falou que às vezes a gente fica assim, acontece alguma coisa pequena, a gente não quer perturbar Deus só com coisas grandes, a gente quer chegar verdade. Chega nisso aí que o Paulo falou, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E às vezes a gente só quer enxergar o grande, esquece daquele pequeno que Deus vem fazendo. Que pra gente, a gente olha pequeno, fala, e quer comemorar as vitórias grandes. Essa aí é a verdadeira intimidade, né? Isso que é ter intimidade com o Espírito Santo. Você conversar com ele, não importa o assunto, não importa o momento. Ele vai estar ali com a gente. Sim,
eu estava numa loja, na Casa Sônia, Desconto, lá perto da farmácia, antiga Farmácia Rosa. E minha filha queria dar uma sandália para mim de aniversário. E eu não queria aquela sandália que ela queria me dar, eu queria outra. Eu falei, eu gostei dessa. Não, essa não. Vamos comprar outra? Essa daqui não. E aí eu fiquei assim para a sandália. O senhor falou assim, põe a mão nela e diz que você vai buscar depois. Mas eu tinha que pôr a mão. Na hora de sair, eu disfarcei, eu olhei para a direita e para a esquerda e venho buscar você mais tarde. Ou depois, não lembro, como eu falei. E fomos na outra loja, na Joia Calçados. Chegou lá, me deu uma sandália chique, maravilhosa, mas eu estava pensando na outra. Passou uns 3 dias. Eu fui pregar na igreja pentecostal. Ali na... Acho que fica perto da JP, que faz exame lá. E pregamos tudo, né? E era uma pessoa que eu já ganhei para Jesus, né? Que são o meu ex-patrão, que vocês sabem. Sim. E ela me convidou para tomar um café. Ela tava eu e meu esposo. Vamos comer um lanchinho, né? Era noite. Vamos, né? Só descer a rua assim. Aí chegamos lá, ela foi lá e buscou uma caixa. E falou assim, olha, eu comprei um presente para você. Uma lembrancinha, ela falou, né? Quando eu abri, era a sandália que eu tinha falado que eu vinha buscar ela depois. Então, olha só. E se eu não visse o Espírito Santo, eu não ia receber aquele presente. Sim. Né? E já aconteceu de me olhar e falar assim, eu não quero comprar, Senhor, eu quero ganhar. E eu quero dessa cor. E o Senhor entregou daquela cor. Terminou o culto, o irmão chamou eu para ir no carro. Eu cheguei lá no carro, eu tinha ido na casa do outro. Eu fui lá no carro e ele falou assim, escolhe qual jogo de panela você quer. Eu falei, eu quero vermelho. Você acredita nisso? Eu falei, na casa de outra pessoa que eu vi. Eu falei, eu não quero comprar, Senhor, eu quero ganhar. Eu posso comprar? Posso, mas não quero ganhar. Ele levou na porta da igreja. Terminando o culto, eu tinha entregado para todo mundo lá, que Deus estava entregando uma bênção naquele dia. Eu ainda fiz assim, eu recebo. E aí terminou, o irmão chamou eu lá fora, e ele não sabia das panelas, não sabia de nada, não falei? Tem o Manuel que trabalha com a gente, que ele fala muito disso aí, tomar posse das coisas que estão ao nosso redor, porque a gente acha que tudo é difícil, né? A gente acha que talvez a gente não vai alcançar algumas coisas, talvez. O Manuel fala muito. Você acha que é difícil para você, mas para Deus não é. Deus é o dono de tudo. Vai lá e toca e fala que vai ser seu. A gente até ri falando disso aí, mas é uma pura verdade. E ele quer isso, sabe, viver esses momentos com a gente. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, fica incomodando Deus agora com esses pedidinhos. Pra que ficar incomodando Deus agora se ele achou da tua roupa ou não? Eu fiquei pensando, não. Quando a minha filha pergunta pra mim se eu gostei da roupa ou não, eu acho bacana, né? Sim. O filho fala, mãe, o cabelo tá bom? Mãe, não sei o que, né? Então nós gostamos, por que Deus não ia gostar? Eu falei, ela pode até dizer isso, mas eu não vou me importar. Eu vou falar com meu Deus da minha maneira. E ele me responde, por que eu vou mudar? Sim. Você vai mexer naquilo que já tá dando certo? Tá dando certo, vamos continuar. Não, continue, né? Sim. Não, é bacana. Uma vez eu assisto bastante, gosto bastante dessa pregação do Luciano Subirá. E ele conta que no começo ele estava separando um dinheiro para fazer a igreja. E conversou com todo mundo aceitou e ele tinha 2 filhos pequenos, a menina e o menino. Aí ele falou que eles iam guardando dinheiro, aí falou para os meninos, ó, na hora que chegar um determinado tempo, final do ano, a gente abre o cofre, pega o dinheiro e vai comprar o que vocês querem. Aí um falou, eu quero o carrinho da Hot Wheels, quero a pista da Hot Wheels, e a menina falou que queria umas bonecas e tal. Aí falou, amém. Aí a hora que ele abriu, tinha R$80. Aí ele foi na loja para ver, só os carrinhos, a pista ficava 160. Falei, vixe, como que eu vou falar para os meninos que não vou conseguir? Aí ele foi, conversou com o pessoal, com os filhos dele. Aí ele falou que foi pregar à noite e ele estava com dinheiro. Aí Deus tocou no coração dele ofertar esse dinheiro na vida do meu irmão. Aí ele ofertou. Falei, amém, Senhor, você está mandando. Aí ele falou que um belo dia o irmão fez um almoço, chamou eles na casa para almoçar. E chegou lá, com o dinheiro que ele tinha dado, o irmão comprou a Poli, que a menina dele queria, e uns carrinhos da Hot Wheels. Aí ele chegou lá e falou, não, só não vem falar que foi com o dinheiro que eu dei, não fala que foi com o dinheiro. Aí o irmão falou, pastor, o dinheiro que você deu, a gente comprou o carrinho. Aí ele já olhou para os filhos dele fuzilando ele virou para o Senhor. O Senhor faz, né? Eu tirei deles, é contigo. Assim. Aí a moral de tudo isso, ele falou que um dia ele foi pregar em um lugar, o irmão chamou ele no carro e deu
a pista para os carrinhos, deu a boneca que as Olha filhas só. queriam. Então a gente tem que, às vezes, obedecer para poder alcançar o que a gente quer. Você falando aí, eu lembrando, né, de muitas coisas que meus filhos são abençoados, é porque, né, na minha busca a Deus, na minha obediência a Deus, Deus alcança a nossa geração e abençoa eles também. Às vezes eu tô falando com Deus e aí o Senhor fala, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar deles. E aí Deus vem e surpreende, né, entrega nas mãos deles o que eles precisam. É incrível o que Deus faz. Sim. Cuida dos detalhes. E Sim. muitas das vezes nós como os pais, a gente esquece que somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Uhum. E tem também essa busca que a gente tem que buscar por eles. Meus filhos são casados, né? Entre aspas, né? Quase todos casados, né? Então, o que eu busco para eles, né? Eu busco até hoje. O que eu buscava antes, eu busco hoje. Eu oro, todos os dias estou pedindo para o Senhor, né? Para o Senhor guardar a saída, guardar a chegada deles, sondar o coração deles. Eu falo para o Senhor que não basta eles estarem indo na igreja, que eles têm que fazer a vontade de Deus. Sim. Então, a gente não pode deixar de orar nunca, 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 nunca pela nossos filhos, nossa geração, né? Eu falo que está aumentando, né? Agora tem que orar para bisneto também, né? Então, vai aumentando, né? Aumenta, né? Ali também o esposo da minha neta, né? E aí a gente vai orando, né? E Deus vai abençoando. Eu vejo isso. E a família multiplicando. Sim, na glória de Deus. Glória a Deus. Ele falou para multiplicar, então quem sou eu para parar Vamos isso? lá. Pastora, queria fazer uma pergunta para a senhora, mudando um pouco de assunto. Nessa vida de pastora, nessa vida pastoral, qual que é a dificuldade de ser um pastor hoje? Dificuldade de ser um pastor hoje? Olha, não é fácil ser pastor, não. Se eu disser que é fácil, não é, tá? Viver realmente o chamado de Deus, né? Porque tem muitos aí que dizem que estão vivendo o chamado e não estão vivendo. Sim. Quando menos espera, já estão... o que eles estão fazendo agora? Voltou ao normal, voltou a pescar de novo. E continua pescando, né? Então, eu vejo assim que é difícil ser pastor? É difícil. Mas é difícil o pastor que pastoreia. É difícil para ele. Sim. Você tá entendendo? Porque eu cuido de muitas pessoas, mas muitas vezes eu me vejo sozinha. É isso que eu ia chegar no ponto. Às vezes a pessoa chega para orar e a pastora não está bem, mesmo assim tem que fazer, que é algo que Deus delegou à Sim. pastora. Como que é isso, pastora? Como Não que é fica? fácil, viu? É você se diminuir mesmo e deixar Deus crescer. Deixar Deus fazer. Porque se você for escolher um dia que você tá bem para fazer, você não consegue. Você nunca vai estar bem. Você sempre vai ter um problema familiar, uma batalha espiritual, você vai estar sempre com o seu problema particular, do seu eu, entendeu? Mas eu vejo assim que quando você tem um chamado de verdade, você tem certeza absoluta, como eu tenho, é o que me faz pastorear, é o que me faz chegar, né, e conversar, e às vezes chegar de uma maneira com autoridade, entendeu? Mesmo que a pessoa às vezes, né, dá uma assim, uma esquivadinha, mas ela entende a minha autoridade, entendeu? Só os rebeldes mesmo nunca vai entender. E tem que ter muita sabedoria, né, pastora, para poder corrigir, para poder Sim. falar com o Tem. povo. Se não tiver, fica complicado. Eu acho que tudo envolve o amor, porque Deus, ele corrige aquele que ele ama. E se um pastor passar disso, é porque ele está fazendo o eu dele. Então, a minha preocupação de pastorear é estar no meu eu. O dia que eu estiver no meu eu pregar. Porque o dia que eu estiver no meu eu já passo para outra pessoa. Entendeu? Ou então eu falo para o Senhor, Senhor, se o Senhor não entrar nessa, eu não sei o que vai sair aqui. Eu não quero machucar ninguém com as palavras. E é a palavra de Deus, gente. Eu conheço pessoa que prega e ela prega como se estivesse esbofeteando a pessoa. E não é bem por aí. Entendeu? A autoridade é diferente do eu da gente. Quando é autoridade, quando você fala com autoridade, é diferente do teu eu. O teu eu machuca. A autoridade, não. Ele lapida você. Entendeu? Pastora, a melhor parte de ser pastora. A melhor parte de ser pastora é ser exaltada no meio dos homens,
é ser levantada, principalmente por Deus, no meio de, né, 11 filhos, eu fui a única que foi levantada. É uma parte boa também, humanamente falando. Agora, espiritualmente falando, eu falo assim, qualquer um pode ter essa comunhão com o Espírito Santo, né, ter aí com Deus, com Jesus, como queira. Mas essa parte aí é maravilhosa. Sentir assim que você está realizada porque você está fazendo a vontade de Deus, entendeu? E, pastora, você já parou para pensar que a pastora está deixando um legado para gerações? Que hoje a igreja, a gente está na cidade. Os sonhos de Deus é da gente expandir. Amanhã Então. depois está deixando esse legado. Então, eu tô deixando para vocês, né? Tô deixando para vocês, né? Tô deixando para vocês, né? Tô deixando para vocês. E eu louvo a Deus, eu fico feliz, sabe? Fico orgulhosa, porque, né, é assim, o Senhor não fez eu com uma sementinha única, né? Ele fez uma semente que multiplica, né? Então, quando eu vejo assim vocês, eu vejo, sabe, eu vejo assim, porque eu tenho um chamado de pastorear, mas eu vejo assim que Deus, ele usa maneiras de multiformas para manifestar na vida de vocês. E vocês vieram de onde? Né? Nasceram ali, a maioria nasceu ali na Mananciais mesmo, né? E eu vejo assim que Deus está, né, fazendo cada um ser uma coisinha para ele. Você está entendendo? Tá entendendo? Tem muitas sementes, né, de árvore, né? E o Senhor às vezes faz até sopra e elas saem brotando por aí, né? Então eu acredito nisso. Eu acredito que Deus, ele tem uma maneira, né, para usar a sua vida. Talvez seja pastoreando, talvez só evangelizando, talvez seja aqui no podcast de vocês, aqui alcançando vidas. É isso que eu fico feliz, sabe? Fico feliz também com aqueles que vão ficar ali pastoreando também, porque é um chamado muito importante e necessário, porque tem que ter alguém para pastorear, né? Todos esses que estão fazendo a obra aí, eles precisam ser pastoreados também. Ele precisa ter um lugar para se reunir e dizer, falar assim, é minha família em Cristo, é essa daqui, entendeu? Uns falam da denominação, não vai salvar mesmo, mas Deus deixou, porque Ele me deu o nome. Se não tivesse deixado o nome, não seria tão importante. Então é importante, cada nome que surgiu para um ministério é importante. Sim. Né? E sabe o que eu louvo mais a Deus, gente? É que eu tenho um chamado de pastora, né? E muitos falam assim, não está na Bíblia e tudo mais. Eu gosto de enfatizar isso. Mas, como eu já disse, mesmo que eu não fosse ungida a pastora, uma evangelista, uma missionária, eu ia estar fazendo a obra do mesmo jeito. E se fosse preciso cuidar de uma igreja, eu estaria lá do mesmo jeito. Entendeu? Então não importa o cargo, ou se está na Bíblia, o seu chamado, vai lá e faça. Sim. Entendeu? Porque nem tudo está lá. Né? Sim. Pastora, deixa eu fazer uma pergunta para ti. O que é mais difícil? Ser pastora ou ser mãe? Ou os dois estão interligados? Olha, eu acho que é ser mãe. Ser mãe não é fácil. É padecer no paraíso. Não é fácil, não. Educar os seus filhos, né, ser um exemplo para eles, né, ensinar o caminho que eles devem de andar, não é fácil não. Porque quando acontece algum problema, a dor, né, que vem para você de um filho quando desvia, de um filho quando não sai do caminho do Senhor, é muito mais. Eu acho que pastorear é mais fácil. Eu vou lá e pastoreio, eu oro por vocês, eu sempre estou na conexão. Vocês podem até achar que não, mas a minha conexão está no meu pensamento sempre, em cada um, entendeu? É como uma raiz ali, parece simbólica, você nem está vendo ela aparecer, mas está ali, entendeu? Então eu penso em cada um de vocês, desde as nossas pequenininhas até tá na barriguinha, vem na minha memória, sabe? Mas ser mãe, eu acho que é um mistério mais difícil. Como diz Jesus, né? O de casa não faz milagre, não é honrado. Mas você sabe que eu escuto do Júnior, eu escuto da Vanessa, eu escuto do Maico, sabe? E eu fico muito orgulhosa disso, sabe? Fico muito feliz, porque o Maico, essa semana mesmo, ele mandou assim para mim, mãe, eu tenho orgulho de você ser minha mãe, você é um exemplo para mim, entendeu? O Júnior fala a mesma coisa. O que seria de nós se não fosse a mãe? A mãe ensinou o caminho pra gente. Né? Eles lembram do pai, mas eles lembram da mãe como fonte, né, da vida espiritual deles.
isso mostra que a pastora fez um belo papel, né? Um belo trabalho como mãe para eles, né? Amém. Para sentir orgulho. Só eles não desviando da presença do Senhor, seguindo em frente, para mim já vai ser uma glória. Amém. Vai ser uma alegria muito grande, né? Minha filha nem se compara, né? Ela também fala a mesma coisa, né? Do meu chamado. Ela só fala assim: mãe, eu não sei se eu nasci para ser pastora, hein? Porque acho que eu não aguento. Você sofrer tanto, chorar pelas suas ovelhas, pelos seus liderados, porque tem vezes que a gente chora, entendeu? Sim, chora muito sim, ainda. sim. Né? É o amor mesmo, senão, Sim. sem o amor nada disso acontece, nada disso. Para você ver o crédito, né, que a gente tem com Cristo. Ele chega, tem momento que ele fala assim para você: o que você quer que eu faça com essa ovelha? Quando você reclama, quando você chora, quando você está triste com aquela ovelha, né? Principalmente da ingratidão. O Senhor dá liberdade de ele escolher. Se eu quero que ele tire, o que ele faz? Acho que ele quer provar meu coração, né? Sim. Aí, como eu sou inteligente, eu falo: Senhor, não quero que mande embora, não. É melhor mudar o coraçãozinho deles. Como Moisés, o povo pecando e Moisés batalhando. Não, Senhor, Moisés, Josué, se o Senhor não for... Fácil não é não, né? Mas assim mesmo eu ainda falo: Senhor, mas eu amo essa vida, Senhor. Eu não sei por que ela tá assim, Senhor. Coisa que eu busco muito em Deus é não deixar eu ser enganada, tá? Senhor, não me deixa ser enganada. Porque eu não quero ser enganada. Eu quero saber das coisas. Me dói, mas eu prefiro resolver já. Porque eu acho assim, igreja, muitos falam assim, até ouvi isso, né? Que a gente né, tá lá dentro do ônibus, né? E aí eu sou motorista. Aí alguém puxou a cordinha, eu paro e ele desce. Aí tem outro no ponto, eu deixo entrar. Até um tempo eu tava pensando dessa forma. Daí eu falei assim: mas não é meu pensamento. Isso daí foi o pensamento de outra pessoa. O meu pensamento é manter a minha família unida, é manter a minha família em Cristo unida. Você tá entendendo? Eu quero que, né, como um dia eu desejei que meus filhos só saíssem quando eles estivessem com a vida deles bem diante de Deus e que saísse bem da minha casa, que não saísse de qualquer forma, eu não quero que meus filhos, né, espirituais saiam de qualquer forma, sem ter um lugar para ficar. Você tá entendendo? Sim, e ficar sim. bem, seguir realmente o teu chamado. Quando você estuda, você vai trabalhar em algum lugar, se uma empresa dispensou você vai ser contratado para longe, vai ganhar muito mais, vai ser muito mais bem remunerado em todas as áreas da sua vida. O que você vai desejar? O melhor para ele, não é? Então, o que eu quero para os meus filhos em Cristo é isso. Que eles saiam, mas porque eu sei que um dia eles vão seguir o caminho deles, o chamado deles, mas eu quero que saia pelo chamado. Sim. E não, né, pro achismo. E lembrar sempre da origem, né? Que tudo nasceu Sim. na mananciais das águas. Sim, nunca esquecer. Porque aquele que não valoriza de onde saiu, nunca vai valorizar aquele que vai viver. Sempre vai ser ingrato, né? Eu valorizo muito a minha raiz. Pastor Jorge, pastora Margot, até o pastor Alexandre, que foi, né, para mim também muito importante para que eu chegasse onde eu cheguei. Sim. E nessa caminhada toda, que nem a pastora falou, a pastora teve algumas pessoas que foram mentores da pastora, que ajudou. Que nem o pastor Jorge, a pastora Margot, o pastor Alexandre. E que nem a pastora falou, a gente tem que estar sempre honrando eles, sempre, né? Sim. Eu tenho essas pessoas e eu até fui pregar na igreja da pastora Margot, né, pela segunda vez, e aí eu falei que eu tenho que enaltecer o nome dela, porque ela é um exemplo na minha vida até hoje. Ela, o pastor Jorge, são referenciais na minha vida que eu vou levar para o resto da vida. Eu sei que o pastor Alexandre foi assim um complemento de Deus na minha vida, para eu chegar onde eu cheguei. Precisava, né? Deus precisava usar a vida dele para eu ser ungida, entendeu? Sim. Ele, como um homem sábio, né, buscando a Deus, ele entendeu que tinha que me ungir eu e meu esposo, para que lá na frente ninguém falasse assim: não tem pastora na Bíblia. Você está entendendo? Sim. E hoje as pessoas entendem que meu esposo também era ungido. Ele não exercia, mas ele era ungido pastor, né? Então isso é muito importante. Mas teve muitas pessoas que a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente, assim, eu falei até esses dias, às vezes a gente recebe oração ali na igreja, e aí de repente outra pessoa orou por você e, né, destravou, você fala assim: poxa vida, foi fulano que orou por mim. Você esqueceu aqueles que chorou por você, que chorou quando você chorava, sorria quando você sorria, não é? Que foi ali que te ajudou a crescer, né? Que foi ali, né, aquele sustento para você.
Então eu tenho muitas pessoas e uma delas é a com Moisés, que foi um exemplo na minha vida também e são até hoje. Sabe, a Com me ensinou muito mesmo, muito, me ensinou a orar. Ela me puxou a orelha na hora que precisou. Ela foi assim, bem assim, hoje a gente anda junto, mas Sim. antes ela era mais sábia do que eu, né? Hoje ela me considera mais sábia do que ela, mas eu acho que nós duas andamos juntos, né? E foram outras pessoas, né? Como eu falei, para ajudar a abrir a igreja. Olha, eu vou falar para você, Diego, para você, Paulo. Nunca deixe de lembrar, agradecer essas pessoas que parece que não é nada. Tá numa construção, tá lá o pedreiro, o servente, o ajudante, etc. Mas aí vem alguém e traz, sabe, um pedacinho de bolo para você. Sim. E você não lembra daquele que trouxe o pedaço de bolo. Tá errado, porque até aquele lá, né, fez parte. Fez parte da Né? Ele Ajudou. trouxe o alimento ali para você naquele momento, entendeu? Então é muito importante. Amém. Mais alguma pergunta, Paulo? Acho que seriam essas, né? A gente queria fazer um bate-papo, bate-bola com a senhora rápido, que a senhora respondesse o que vem na sua mente quando a gente perguntar. Uma palavra assim que simboliza esses nomes. Bem rápido. Manda ver. Igreja. E que igreja para mim? Igreja para mim é quando todos estão juntos. Entendeu? Um só propósito, um só espírito, um só amor. Amém. Deus. É tudo. Amém. Espírito Santo. Ele é o meu teacher, meu professor, todos os dias. Ele me ensina alguma coisa. Amém. Pastora, queremos agradecer a pastora por disponibilizar esse tempo seu. Amém. E vamos pedir para a pastora agora deixar uma mensagem para aqueles que estão começando no caminho hoje, que está começando, está iniciando Uhum. essa busca, está iniciando na igreja. A Amém. senhora pode estar olhando para essa câmera aqui. Sim. E deixar esse Quero recado deixar para esse eles. recadinho para esse pessoal aí que está chegando agora. Amém. O recado que eu tenho é que, primeiramente, busque a Deus, tenha certeza do seu chamado. Se você tem certeza do seu chamado, não desista por causa de pequenos obstáculos, nem dos grandes, porque maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Você consegue, você vence. Deus é contigo. Amém. Amém. Deus abençoe a vida da pastora. Amém. Pastora, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com a senhora sobre a sua vida. Nós te agradecemos aí pelo convite da senhora ter aceitado. Vocês fizeram eu relembrar muita coisa boa, Amém. né? Glória a Deus. São todas muito boas. Obrigada. E que Deus abençoe cada dia mais, né? E que traga, né, cada vez mais pessoas que realmente teve uma vida com Deus para, né, testemunhar, ajudar essas pessoas para não desistir do seu chamado, né? E um chamado mais importante ainda é o ID, né? E o ID é para todos nós. Não precisa de cargo, não precisa de, né, De nada. de nada. É só ir. Amém? Amém. Obrigada. Obrigado, pastor. Esse foi o Vivendo com Propósito. Nós esperamos que essa palavra, essa conversa seja boa para você, que sirva de algum momento aí na sua vida de agradecer o Espírito Santo e a Deus, que Ele é dono de tudo, é para Ele que a gente faz tudo isso. Obrigado. Amém.